tamanho perto do Trump. O PIB deles é 14 vezes maior do que o nosso. Então, tem estados lá com o PIB do Brasil. Que arrecada mais PIB maior que o Brasil. Uhum. Então, quando o discurso dele, no dia 20 de janeiro, ele falou 4 linhas da economia, né? Primeiro é desregulamentação. O Marinho, que estava lá com o Paulo Guedes, revogou mais de 5 mil normas regulamentadoras. Então, para quem é empregado, não sente muito. Patrão fica feliz. Menos chance de um mal fiscal vir aqui me extorquir. Uhum. Daí ele falou em desburocratização. Na parte governamental, nós transformamos o Brasil o segundo país mais digital do mundo. O teu telefone está aí, tua identidade, dá um montão de documento aí. Você pode comprar e vender um carro aqui em São Paulo por aí. Você tem assinatura digital. Isso aí ajuda pra caramba. A terceira linha do Trump: reduzir impostos, inclusive para os super ricos. Reduzir, inclusive para os super ricos. Ele botou, hein? Se você fala isso aqui, você tem um choque, né? Mas é que aqui, o que é reduzir imposto para super rico no Brasil? O que Olha isso só, quer dizer na prática? ele está diminuindo gastos. Ele gastava, por exemplo, com a WasteAid, né? Uhum. Uma empresa lá esquisita lá, 50 bilhões de dólares por ano. Que o dinheiro não ia para obras sociais. No meio do caminho, ajudava até o Hamas. Aqui no Brasil está chegando à conclusão onde entrou esse dinheiro. Pelo que tudo indica, teremos uma surpresa por aí. Não quero adiantar porque eu posso estar equivocado. Tá. Nós aqui no Brasil, nessa questão de reduzir impostos, te falei agora há pouco, os impostos federais, de combustíveis, etc. E a última linha dele foi choque de energia. Ele falou que ia explorar. Ele acabou com a lei, por exemplo, que obrigava a ter uma cota de carros elétricos lá. Você vai em Fernando de Noronha? Eu fui um tempo atrás, 6 anos atrás. Tem 2 semanas. Eu fui 6 anos atrás. Tem um carrinho elétrico na ilha, mas é recarregado numa termoelétrica pequenininha que tem lá. Hoje tem carro elétrico pra cacete, não, mas é uma termoelétrica que tem lá. Fica até mais caro. Esse choque de energia, que ele falou que vai explorar reservas indígenas e área de proteção ambiental, aqui no Brasil. Se eu não me engano, é só porque é mó difícil o combustível. Aqui no Brasil, por exemplo, o petróleo da margem equatorial comigo estava sendo explorado. Ou trocaria o chefe do IBAMA. Mas a gente não consegue explorar energia limpa com Aqui no Brasil, vamos lá. Energia. Você tem, por exemplo, fizeram Belo Monte a fio d'água, pelo amor de Deus. Você vai, por exemplo, em Roraima, Vale do Rio Cotingo, 12 quilômetros por 600 de queda. Um rio com muita água. Mas é reserva indígena. Você tem que botar ali uma hidrelétrica com poucas obras de arte. E daria para abastecer talvez metade do Nordeste. Você tem potencial pelo Brasil. Mas essas reservas indígenas, que não é para proteger o indígena, elas foram demarcadas no passado para complicar a nossa vida. Por exemplo, Yanomami nasceu em 92, numa portaria do ministro da Justiça em 92. Uma viagem que o presidente fez aos Estados Unidos, na volta de contrapeso foi isso. Foi demarcada a reserva indígena Yanomami. E assim, resolve isso? Chama os caras para conversar, os não, indígenas? Você precisa do parlamento, por isso que eu tenho falado, né? Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado que eu resolvo os problemas do Brasil. Você pode ver, eu preciso de uma lei, eu não consegui aprovar, para derrubar outra lei que diz que quem desmarca, quem revoga decreto ambiental é uma lei e não outro decreto presidencial. Com isso daí, eu faria da Baía de Angra uma Cancún. Numa das idas para a região lá do Oriente Médio, um cara daquele me ofereceu $1 bilhão para investir na Baía de Angra. E eu não sabia desse decreto ambiental. Quer dizer, sabia, mas não achava da complexidade para desmarcá-lo. Não consegui. Até tinha pandemia no meio, entre outras coisas. Né? Se tivesse conseguido, ia investir aqui. Você vai para a Baía de Ilha Grande. Você vai para a Ilha da Jipóia. Tem a Praia do Dentista ali do lado. Ali você pode ter um hotel lá com 500 quartos. Você vai para a Ilha do Sandre. Um pouquinho menor, 200 quartos. E lá tem dezenas de ilhas, tem praias, coisa mais linda. Mas você não pode fazer nada. Por uma questão ambiental, que não é preservada. Com um hotel lá, você pagaria missão para o dono do hotel para preservar a área toda. E ele faria isso aí. Nossa, é complicado então mesmo. Você, por exemplo, tem gente que vai para Cancún e podia ir para a Baía de Angra. Lá a água é mais quente do que aí fora, não tem tubarão, não tem tufão, não tem nada. E você tem como... O turismo é a maneira mais fácil de você conseguir dinheiro para o seu país. Quem me botou isso na cabeça e provou foi o Gilson, que foi o nosso ministro do turismo. Logo que o Gilson assumiu, o que ele fez?
vamos aqui isentar de visto canadense, japonês, australianos e americanos. E sim, levei pancada para não querer mais, que não tinha reciprocidade. Você acha que foi um avião cheio para Orlando, de brasileiros? Uma parte considerável vai ficar lá ou não vai? Vai ficar. O americano não vem para cá, para ficar aqui. Agora, o governo Lula acabou de anunciar que revogou essa isenção de visto para americano. Uhum. Ou seja, teremos menos milhares de americanos no Brasil e menos milhões de dólares aqui dentro. Medida burra. O Lula só acerta quando ele revoga alguma coisa que ele fez. Para lembrar do ovo, ele já falou do ovo aqui agora, ele falou do grosso lá atrás, vamos falar dos ovos aqui agora, né? Por que esse boom no ovo? Primeiro, teve um repique do preço do dólar que foi lá em cima e voltou. Uhum. E depois, uma portaria do ministro da Agricultura, dizendo que os ovos tinham que ter carimbado a data de validade. Então, quem tem uma granja pequena, 5, 10 mil galinhas, né, ou menos, ele já começou a projetar o que ele vai ter que gastar, vai ter que contratar mais gente, gastar tinta. E os ovos com data de validade era apenas para o caminhão do ovo e para a feira. Para o supermercado não precisava, ajudando aos grandes produtores. E o ovo é um negócio fantástico no Brasil. Eu falo e passo o pessoal dá uma gugada aí. A gente sabe quantos ovos se produz por segundo no Brasil? 1.700 ovos. Porra! Quando eu estive conversando com o Putin, o início de 22, que eu tinha que ir para lá, estava na iminência da guerra, pessoal, toda hora vai ter, tá certo? Eu negociei com ele fertilizante, em 30 dias os navios chegaram aqui, que se não chega, a produtividade do agro é lá para baixo. Tem que ter. Todo mundo tem que ter. Negociei isso com ele, negociei um pouco de diesel, e ele pediu para mim ovos. A população dele, eu acho, na torno de 140 milhões, um pouquinho mais de habitantes. Pô, se a gente abrisse o mercado, ia faltar aqui dentro, o preço ia explodir. Eu falei, me dá 6 meses. Bem, foi mais porque eclodiu a guerra. E a guerra é uma coisa meio mal contada por aí, como é que começou aquela guerra. Como né? é que começou aquela guerra? Eu fiquei 3 anos conversando com ele. O problema, o Zelensky era um comediante. Uhum. Né? Você viu alguns por aí, né? Tem um que dá pancada em mim o tempo todo aí, né? Que é o dono da verdade. DJ, a sigla dele, mas deixa pra lá. Tá. E ele fez uma campanha, se você ver os vídeos da campanha dele, ele tá tocando piano, um dos vídeos tá tocando piano, bacana. De repente sobe uma tábua, ele fica de costa, tocando piano. Daí simula alguma coisa, ele fica de frente, cruza o braço e fica tocando piano. É muito engraçado. É muito engraçado. E quando ele assumiu, não tinha experiência nenhuma. E daí, alguém buzinou no ouvido dele, muito bacana, né? Ele entrar para a OTAN. Entra para a OTAN, tem um montão de regra. Armamento, país solidário com o outro, um montão de coisa lá. E permitiria você botar ogivas nucleares na fronteira com a Rússia a 5 minutos de Moscou. Você volta um pouquinho no tempo, 62, Baía dos Porcos, onde a União Soviética queria botar mísseis. Uhum. A poucos minutos de pontos estratégicos dos Estados Unidos. O americano tirou de lá. Aqui foi a mesma coisa. Antes que ele consolidasse, ele pegou e resolveu invadir. Cada um pense o que bem entender. Eu tive com o Zelensky, que pessoalmente, no começo, por telefone, ele queria que eu aderisse o boicote, tá? Que o Brasil pode ter uma coisa. Lógico, eu estava bem acompanhado comigo, tá certo? E o Brasil tinha condições de aderir ao boicote nessa época? Você pode dizer, mas eu perguntei para ele, desculpa, eu sei da tua situação. Agora vai resolver o assunto? Se a Rússia deixar de fornecer fertilizantes para nós, e nós temos o que nós importamos, lá na foz do Rio Madeira. Uhum. Você não pode tirar porque é reserva indígena. Olha que país é esse? Eu até elogio o Aldo Rebelo, que trata muito bem desses assuntos, que foi lá atrás do PCdoB. Mas é um cara fantástico, o Aldo Rebelo. Está no MDB agora, quando eu converso com ele. Tem uma grande virtude que é palmeirense, né? Mas é um cara que conhece da Amazônia e conhece. Você não tem vergonha de falar isso ao vivo, não, conhece cara? Essas questões aí. Sou porco, tia. Pô, deixaram. Ele tava fora da beira-fada, deixaram entrar, agora fica complicado aí. Tá. Então, a gente tava falando do Aldo Rebelo que. Tá, então essa questão da guerra começou por aí. Tá. E depois e agora? Eu não sei como. Mas agora o Putin já quer o acesso ao mar. Agora o Quando Putin há uma guerra, quem perde paga. Isso é a regra. Não adianta você falar, eu não quero assim, não é justo.
Os caras perderam não sei quantos, milhares e milhares e milhares de vidas. A população jovem lá da Ucrânia foi embora. Parte da Rússia também. Agora, lá tem uma área muito rica em minério, como nós temos em Roraima. Tá? Nós temos uma tabela periódica lá em Roraima, é a mesma coisa. E naquele contrato lá, naquele acerto negociado... Terras raras que chama, né? Terra rara para chip, etc. Então, essas questões todas, o pessoal fica de olho. Agora, nessa negociação toda, a Ucrânia pode abrir a exploração para uma empresa americana. Uma empresa americana lá é uma garantia de não invasão russa, de novo retorno. Tem essa garantia. Agora, a Rússia quer alguma coisa. E essa guerra, porque aconteceu também, que para a Rússia poder fazer que seus navios, né, seus vasos de guerra vão pelo mundo, tem que ser pelo sul ali, na região da Crimeia, que estava cada vez com os mísseis ali, fica complicado. Então, entendi. Tá aí, a regra do jogo está aí. Ninguém vai invadir. Eu não vou brigar contigo se eu não quero tomar alguma coisa de você. Até o Estado de São Paulo fez editorial há poucas semanas, mais ou menos o seguinte: se tirar das mãos do PT a falsa bandeira da defesa da democracia, o PT não tem o que falar. Entendi. Não tem o que falar. E logo o Lula, né, que defende o Hamas, que apoiou lá a reeleição do Maduro, que é chegado Daniel Ortega, que se dá bem com o regime cubano, que em 2009 teve lá no Irã, junto com a Ahmadinejad, defendendo que o Irã quer enriquecer urânio para fins pacíficos. O defensor da democracia aí. É o cara que ia acabar com a guerra tomando cerveja, com o Zelensky e o Putin. Tu ia terminar com a guerra como, cara? Andando de jet ski, porra. Não, o que eu vejo aqui? O Trump é o negociador porque ele tem a maior potência econômica e militar. Total. Ele tá resolvendo a questão dos reféns lá em Israel. Você pode ver, nem sensibiliza o PT aqui no Brasil. As mulheres presas lá, reféns, mais de um ano sendo estupradas. A maneira de chegar, você vê claramente, menos peso, né, andando com dificuldade, nem sensibiliza o PT. O PT fala tanto em mulher, defesa, mas estuprada lá não é problema deles. Os caras invadiram uma parte lá de Israel e matou mais de 1.000 pessoas, degolava criança, tocava fogo no pessoal e isso é um direito deles, segundo o PT. E o PT que diz que defende mulher. A mulher naquela região, né, não Israel, né, em alguma região do lado ali, especial da Palestina, é um objeto. É objeto de prazer do homem. Eu não tenho direito nem de ter prazer, dado o que acontece logo quando nasce. E você acha que está certo? Os homens tem grupos LGBT que defendem aí a Palestina. Vai lá fazer uma parada gay lá. Vai virar purpurina. Tá? Vai ser executado imediatamente. E um pessoal que não consegue entender isso aí, fica difícil você, né, tentar mudar um país. Mas a gente vai vencendo. Não é pelo cansaço, é pela persistência. Dá para mudar? Dá. Até se você não lutar, vai ficar, não é pode, vai ficar pior. Há pouco tempo aí, você tinha um padrão de vida. Todo mundo perdeu o poder aquisitivo. O café que está caro. Qual o problema que o café está caro? O chinês está consumindo mais. É uma das causas. Agora, o Lula quando assume, o agro é fascista. Ele quer o quê? Você não viu comigo o MST invadindo? Quando invadiu, as raras vezes, 1 ou 2 dias depois, estava resolvido o assunto. Eu dei arma de fogo para a população. Não foi jogar para cima. Mas arma de fogo, no campo, inibiu invasões. Eu potencializei o número de CACs. Somos quase 1 milhão de CACs. O cara não vai invadir a tua propriedade sabendo que você está armado. E o número de mortes? Caiu em quase 30% do final do governo Temer, que já começou uma pequena redução com o Temer, e conosco foi potencializado. A PF e a PRF bateram um recorde de apreensão de armas e drogas. Agora está proibida a PRF fazer operação na pista. Só tem que cuidar do trânsito, mais nada. Facilitando a vida do traficante. Afinal de contas, quem aplaudiu o Lula por ocasião das eleições? É os presídios. Nem no Nordeste, os caras falaram para mim, não teve festa. Queima de fogos, nem lá teve. Um negócio bastante tímido. Enquanto eu arrastava multidões, eu não arrastava ninguém. Entendi. O Estado de São Paulo também fez uma matéria editorial há pouco tempo. Porque eu cito algo da imprensa, né? Porque eu falando às vezes não vale, né? Que o PT é um partido popular sem povo.
sem pôr, bota um parênteses. Voto. Não tem. Como é que chegaram lá? O que aconteceu? E quem fala de urna eletrônica é bandido. Está tentando, quando está dando direito, tem que ser condenado a 28 anos de cadeia, porque o golpe, segundo a Polícia Federal, começou numa live que eu fiz em julho de 21, criticando o sistema eleitoral. Eles falam atacando, é criticando. Tanto é que a brecha para começar a prender gente e fazer barbaridades começou quando o TSE, ter recém-chegado lá o senhor Alexandre de Moraes, cassou o mandato do deputado Francisquini do Paraná. Porque faltavam 10 minutos para acabar a sessão, acabar as eleições, ele fez uma live dizendo, ó, muitas pessoas estão mandando um vídeo que está tentando apertar o 17 e aparece outro cara. E realmente, muitos vídeos. Então, para calar a boca de todo mundo e criar uma jurisprudência, para quem criticar o sistema eleitoral, que é atentado contra a democracia. Você não pode duvidar das maquininhas do sistema eleitoral, se duvidar é um atentado à democracia. Começaram essa barbaridade com ele. E está na reta aqui uns 15 parlamentares do PL, entre eles o Nicolas, o Gaia, meus filhos, e tornar-se inelegíveis por críticas ou outras questões, como fake news. Não tem tipificação penal de fake news. Eu não devo, mas eu posso mentir para você. Qual a pena? Prisão? Perdeu direitos políticos? Estamos caminhando para isso aí. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.